Primeiro que a gente coloca aqui é o pai de todo mundo, né? É o que fez tudo errado. Quem que foi aquele filósofo que dedicou uma obra a esse cara, o primeiro rebelde de todos? Ah, algum desses neomarxistas aí. Então, como uma vez um pregador chamou num retiro lá pra gente, nosso amigo Lulu. Olha que. Nosso amigo não seu. Ah, tá. O bom foi o Bundes tentando entender. Então, o primeiro e maior de todos os inimigos da igreja, que eu acho que é mais justo a gente começar por ele, né? Porque ele realmente é o inimigo com I maiúsculo. Justo. Satã, Lúcifer. E aqui não vou entrar na polêmica Sete de. pele. Não, É, não, porque Costa. eu já bati o martelo nisso. São pessoas diferentes. Eu já bati o martelo. Pronto. Pronto, a gente não vai discutir esse Se assunto. Se o Neiva falou, então tá Já falado. fiz texto aí, já coloquei, já mandei pra exorcista. O exorcista falou faz muito sentido, você tá certo. Então dane-se. Mas Quem é das antigas aí já sabe já disso. sabe, na época que o site do Santa Carona ainda existia com os textos. Pensa. Isso é pra caroneiro muito antigo, cara. Isso é pra quem tava no princípio. Como eu gosto muito de. Por falar no princípio, como eu gosto muito de Bíblia, olha só, nós estamos aqui em Apocalipse 12. Eu acho que explica bem desse sujeito que você tá falando aí, ó. Houve no céu uma batalha. Eu gosto de imaginar com efeitos épicos aqui, tá? Então, aquelas lutas, assim, RPG, assim, rola as iniciativas. Miguel e os Tô seus precisando jogar anjos. de novo, hein? Ué, vamos ajeitar isso aí. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. Eu adorei o termo Pelejavam, pelejavam da cara. Mato Soares. Me quebrou, desculpa, eu. Porque da CNBB tá lutavam, É. mas fantástico. Pelejavam contra o dragão. E o dragão, com seus anjos, pelejava contra ele. Porém, estes não prevaleceram, nem o seu lugar se encontrou mais no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Demônio e Satanás, que seduz todo mundo. Aqui é interessante porque eu tava vendo no TikTok que o sujeito falou assim: não, porque a serpente que tem no Gênesis não é o diabo. A serpente representa a astúcia. Em momento nenhum no Gênesis a serpente é chamada de diabo, né? Realmente, no Gênesis não, mas olha aqui, ó. A antiga serpente, que se chama Demônio e Satanás, e que seduz todo mundo, ela foi precipitada na terra e foram precipitados com ele os seus anjos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação, a força, o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. E aqui é a origem da palavra diabo, né? O O acusador, né? divisor, acusador. Divisor. Porque, Diabolos do grego. e vamos pra etimologia. Tudo que tem di, você tá. Eu não gosto desse microfone porque eu tenho que ficar curvado aqui, ó. Ele dá pra Se eu. subir. Ah, ele sobe. Ele só. Eu vou fazer isso então. É. Roda, sobe. Aí, ó. Tá Eu tô vendo? parecendo o Fred Mercury aqui segurando ele. O termo Você vai falar di, isso. ele significa atravessar. Então, por isso que você tem, por exemplo, diagonal. Ao atravessar o ângulo, né? Então, por isso que você tem aquilo que é diacrônico, que vai atravessar o tempo, né? E por isso que nós temos a discórdia, aquilo que vai atravessar o coração. Olha aí que lá. Nossa, gente, Tô tá. falando, palavra do Se dia. tivesse um violão, começava o momento de oração aqui agora. Nossa, gente. Para mais palavras do dia, me segue no TikTok. E aí, É, vamos lá. Mas o grande problema desse pessoal de TikTok é querer isolar as coisas, né? E se a gente pega realmente partindo. Também a passagem que eu pensei quando ia comentar sobre Lúcifer, né? Quando a gente parte da análise do. Não do texto do Gênesis, mas do texto do Apocalipse. Gente, o Apocalipse. O Neiva tá começando agora esse curso sobre a Sagrada Escritura e daqui 25 anos ele vai chegar no Apocalipse. Sim. Então a gente espera um pouquinho até lá. Mas o Apocalipse, ele não é só uma previsão, mas também uma história do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai Porque acontecer, é né? uma narração completinha. Ele Isso, não o fala só do futuro. Ele. Apocalipse ele trata realmente de toda a história da igreja. E quando a gente para analisar a batalha no céu do capítulo 12, a gente É tá isso que eu falando da tô batalha. lendo. Isso, que é onde o Carlos está lendo agora. É a batalha que houve antes mesmo da tentação no paraíso, antes da criação do próprio homem, alguns colocam que Justo. foi no princípio ainda quando o espírito pairava sobre as Sobre as águas, águas. quando só havia o mundo angélico. Então, quando a gente vai estudar a teologia, a gente percebe que no coração de Deus a igreja surge desde seus primeiros atos. Então, ele é fazendo tudo em direção à igreja. Surge do amor fontal do Pai, como um amigo
colocou na prova dele, a gente ficou usando ele um tempão depois. E o padre perguntou como surgia a igreja e queria que falasse só dos eventos de Cristo, né? E ele começou lá do Gênesis para explicar como a igreja foi surgindo. Abraço, Virgílio. É... Não, mas é realmente isso. Se eu não me engano, não é Tertuliano ou Agostinho que vê a questão do tirar do lado a prefiguração da igreja. Não, sim, a igreja começa prefigurada desde a criação do mundo, a igreja é prefigurada como a futura Assembleia Reunida. Então, assim, a gente já tem ali vamos chamar de comunidade dos anjos, né? Uma prefigura do que seria a igreja um dia, quando Lúcifer se rebela contra Deus, a gente já está começando com realmente o primeiro inimigo da igreja. E tudo que ele vai fazer na história é combater a igreja. Que aí vem a continuação depois da passagem que o Neiva vai ler agora. Aí. Por isso, ó céus. Não, cadê? Foi acusador. Porém, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e desprezaram a sua vida até morrer. Ou seja, pelo sangue de Cristo dos mártires. Por isso, ó céus, alegrai-vos, e vós, os que habitais neles. Ai da terra e do mar, porque o demônio desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. E aí a Mato Soares acrescenta entre parênteses, para perder as almas. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado a luz ao filho varão. Mas foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, a fim de voar para o deserto. Eu realmente fico... Não, Eu sou jogador de RPG, cara. Eu mentalizo, o negócio é muito massa. E quando você imagina é muito mais legal. 2 asas de uma grande águia a fim de voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada por um tempo, por 2 tempos e por metade de um tempo, fora da presença da serpente. Então a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água de perseguições, como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Porém, a terra ajudou a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha vomitado de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus descendentes, que guardam os mandamentos de Deus e retêm a confissão de Jesus Cristo, e postou-se sobre a areia do mar. E agora o interessante dessa continuação da passagem, né? Que ela mostra muito justamente isso. A mulher no livro do Apocalipse ela tem as 2 referências. Tanto Maria, a Virgem, quanto a igreja. Então o filho é tanta perseguição que Satanás faz contra Jesus, quanto também os filhos da igreja, que somos nós, né? E essa perseguição que ele faz, a passagem mostra pra gente que existe uma proteção com esses filhos. Deus mostra que não nos deixa desamparados, mas que ele continua perseguindo. E eu gostei desse parênteses, porque geralmente é o que a gente tem que explicar quando vai falar disso. Que fala que ele tá ali para perder as almas. É o grande objetivo dele. E tem um segredo também que essa batalha ele sabe que tá perdida já. Pelo sangue de Cristo na cruz, ele perdeu a batalha. Então, o que vier é lucro. O que vier é lucro. Ele tem um tempo que ele sabe que naquele tempo ali ele tem que conseguir o máximo possível. Porque no final a batalha já tá perdida. E é o grande problema que depois vai surgir com outros inimigos que a gente vai falar depois. Porque é colocar Lúcifer no mesmo nível de Deus, né? Como se fosse o antagonismo de Deus. Um maniqueísmo, né? Você transformar o diabo no Deus mau. Atribuir para ele poder demais. Esse é um problemão. Então, aí a gente entende que, sim, ele é um grande inimigo da igreja, o primeiro de todos e também o último inimigo a ser derrotado, né? Exato. É o último inimigo que vai ser subjugado da igreja. É o final boss. Nossa, cara, eu vou soltar uma referência. É tipo Ace Combat. Pra quem jogou Ace Combat, você começa lutando contra um cara e a última batalha é contra ele também. É referência pra... Ele só tem cara de novinho, gente. Ace Combat PS2 valia a pena. Entregou a idade. Então, é nessa certeza de que ele tem só um tempo pra perder a igreja, levar o máximo possível pra ele, mas que no final a batalha já tá ganha. Jesus já ganhou a batalha pelo seu sangue, né? E tudo se resume à promessa de Cristo a Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Cara, nesse spoiler que Jesus dá, a gente já resolve todo o problema. Mas ele ainda continua, já que a gente tá nesse famoso já, mas ainda não, ele ainda continua hoje sendo um inimigo e o maior inimigo da igreja, né? Justo. Então, ele é culpado, vilão. E quando eu falo dele, eu sempre lembro da frase do Paraíso Perdido, né? É melhor ser escravo no inferno do que servir no céu.
Essa frase, pra mim, Quando eu o tava John lendo Milton tava isso, muito inspirado, velho, quando ele explica isso. O Paraíso Perdido do John Milton vale um podcast só pra ele. Velho. Vale. Aquilo ali... Porque aquilo ali é perfeito. Depois que ele Paraíso Perdido, a minha descrição que eu tenho, a imagem mental que eu tenho da tentação é a do Paraíso Perdido. Perfeito. Como ele faz ali, muito, muito bom.